estar sempre ao teu lado. Quero sentir o seu perdão, abrangendo todo o meu interior. Retire então a falsidade tão perversa que me assola. Oh meu Senhor, todo poder é teu. Tu dissipas toda a treva e escuridão. Sem ti não há motivos pra viver. Maravilhoso é sentir teu amor em meu coração. Cada momento de minha vida quero dedicar-me em teu favor. Cada pedaço de minha vida quero estar sempre ao teu lado. Quero sentir o teu perdão, abrangendo todo o meu interior. Retire então a falsidade tão perversa que me assola. Oh meu Senhor, todo poder é teu. Tu dissipas toda a treva e escuridão. Sem ti não há motivos pra viver. Maravilhoso é sentir teu amor em meu coração. Animados, o hino é 108, quando Cristo solta, animados. Vamos começar. Quem? É você? Rápido, moça, vamos. Primeira estrofe. Quando se fizer a chamada, lá estarei, põe a Bíblia para cima. Se o seu vizinho não tiver a Bíblia, segura a mão dele, põe os dois na mesma Bíblia, todo mundo, vamos ver. Pastor Camilo está gostando, ele está cheio de força, eu também. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper,
tem que esperar o meu comando. Não põe a mão para cima, antes que eu mando cortar a sua mão, mando cortar. Mas está mais ou menos bom, não é, pastor Camilo? Está bonzinho, não está? A senhora não vê sua Bíblia para cima, está pondo para cima? Alguns têm reumatismo, não é a senhora não, né? Não pode pôr, mas tem que pôr, não pode ter reumatismo. De novo, agora todo mundo para a glória de Deus. Vamos ver, quando se fizer chamar. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos dessa terra meu Jesus se incorpora, evidente então chamada lá estarei. Quando o céu fizer chamada, quando o céu fizer chamada, quando o céu fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Graças a Deus. Agora cumprimente seu companheiro do lado e diga: meu nome é tal, qual é o seu nome, de onde você veio? Meu nome é David. Ninguém cumprimentou o Mauro, coitadinho do Mauro, ninguém deu a mão ao Mauro. Mauro está largado lá. Agora alguém deu um cumprimento ao Mauro. Graças a Deus. Podem sentar, queridos irmãos. Muito obrigado. Pastor Camilo pediu, e eu acho que ele está inteiramente certo, se alguém quiser sentar aqui nesses bancos, alugar aqui ainda para umas 12 ou 15 pessoas, podem vir sem constrangimento, sentem aqui, porque ficando sentado a pessoa fica mais confortável, né? Aqui também dá alguns lugares. Eu sei que muitos se acanham de vir. Irmão Paulo, pode trazê-los aqui, porque alugar, pode trazer uns 10 para cá. E se alguém tiver um lugarzinho do seu lado, ceda, que é para se acomodarem, para nós confortavelmente adorarmos a Deus. Eu quero hoje pensar em duas coisas. Ontem nós falamos aqui sobre o dom do Espírito Santo. O dom pertence a todo aquele que aceita Jesus como Salvador. E eu creio que a salvação do crente é eterna. Eu creio que se eu morrer amanhã eu vou para o céu, e se eu morrer daqui a 10 anos eu vou para o céu. Eu sei que eu nunca mais vou no inferno. Eu sei, eu tenho certeza. Estava lá em Salvador, num dos mais sofisticados hotéis do Brasil, com um colega de outra denominação, da linha arminiana e arminianista. E quando eu falei na salvação eterna lá na igreja, no quarto do hotel, ele disse: eu não acredito em salvação eterna. Se eu hoje quiser dizer eu não quero mais ser crente, eu deixo a igreja e não serei mais crente. Eu digo: meu filho, pois eu nem que eu quisesse não podia mais. Foi uma coisa extraordinária, porque ele é um líder de denominação. Eu disse: nem que eu quisesse eu deixaria de ser crente. Não há como, porque o Espírito testifica, e nós vamos ver daqui a pouco, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, e que o demônio vai cuidar dos diabos dele, e pode me dar umas beliscadas, mas vai embora. Juventude, leia para mim aí 1 Coríntios 10, 13. Todos os jovens de pé, todos os jovens, continência, todos bonitinhos. 1 Coríntios 10, 13, 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Rápido, só juventude, não quero velho lendo não. Só juventude. Juventude que eu digo é o máximo de 40 anos. Passou de 40 anos, já envelheceu, já entrou na segunda idade. Só juventude. 1 Coríntios 10, 13. Rápido, rápido. Juntos. Senão humano, mas fiel é Deus, que quando não
líquido. Agora só as moças, só as vozes femininas, o mesmo verso. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará entrar acima do que podeis, antes com tentação dará também o escape, para que possais suportar. Só os rapazes, que beleza. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará entrar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Podem sentar e marquem isso, decorem isso. No momento da tentação, lembre isso, recite isso. Fui outro dia num grande escritório lá no Rio, tratar de um assunto. Quando fui entrando, havia a jovem recepcionista. Ela disse: o senhor é o pastor Davi Gomes? Eu digo: sou. E ela começou a chorar. Eu disse: mas você está chorando porque eu sou o pastor Davi Gomes? Ela disse: eu tenho um problema. Eu disse: então, por favor, você espere, eu vou resolver o problema lá dentro e depois eu converso com você. E na saída, aquela linda jovem disse assim: pastor, o pastor da nossa igreja me chama, sempre chamou de sua secretária. Eu sou a responsável pelo trabalho de crianças na igreja. Mas eu agora estou grávida. E ninguém sabe, o pastor não sabe, meu pai não sabe, minha mãe não sabe. E eu estou em desespero. E eu pergunto: por que isso acontece? E como acontece? Então, estes descuidos têm que ser tratados. Uma jovem que casou em regime de desobediência, encontrei-a 3 meses mais tarde, numa esquina de rua no Rio de Janeiro. Eu digo: mas você não... O que está fazendo aqui? Você casou e viajou? É, pastor. Ele me mandou embora e disse que a outra esposa dele era melhor que eu. E eu digo: e o que você está fazendo agora? Estou morando com uma amiga em Copacabana. E eu disse: posso ajudá-la? Eu vou comunicar com seus pais. Seu lugar é com seus pais. E dou graças a Deus que os pais a receberam alegremente, e realmente salvaram aquela vida. Mas por que isto acontece? Então, eu digo que eu estou convencido, estava dizendo ao pastor Zacarias agora, eu estou convencido que quando nós deixamos realmente o Espírito Santo dominar, alguma coisa acontece. Eu descrevo aqui, por exemplo, os estados espirituais. Então, o homem no pecado, o crente carnal, que ele está aqui embaixo, sobe, desce, sempre instável. E então, o homem espiritual, nas suas constantes e abençoadas vitórias.
Isto é o plano, o desejo de Deus para nós. Eu coloco aqui, neste quadro, tentativamente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade unida na salvação do homem. Então, como resultado da salvação, vêm os dons do carisma, os dons do Espírito para o serviço. Fé, operação de milagres, ministério, exortação, variedade de línguas, interpretação de línguas, amor, misericórdia, ensino, profecia, dons de curar, etc. E quando a igreja segue a orientação de Deus, com os dons espirituais, então surge o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. É um resultado natural. Esse livro, pastor Calixto, devia ser estudado, pastor Carlos, não apenas lido, estudado nas igrejas, para os crentes terem realmente uma ideia do que é o domínio do Espírito Santo. Agora, eu discuto aqui os estados espirituais. O homem que se diz crente, mas continua dominado por um sentimento mundano. Tem mais gosto de ver uma novela imprópria do que de assistir um culto. E sonha com essas novelas. Segundo, o crente, que se diz crente, é membro da igreja, mas é tremendamente dominado pelo instinto, pela carne. E é impressionante quando nós lemos, por exemplo, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Mas quando nós lemos o verso 19, ele fala do perigo do linguajar errado. Estava numa viagem maravilhosa pelo Ceará, mas um motorista mais incrédulo que a própria incredulidade e nos atrapalhou na viagem, e eu precisava tomar um avião às 7 horas em Fortaleza, e estávamos pela madrugada na estrada para Fortaleza, e de repente eu vi um bar, e eu disse: vamos tomar um cafezinho ali, que eu estou precisando de um cafezinho. E estava um diácono comigo, desses diáconos simpáticos, viu, pastor Camilo Caldas? E aí entramos no bar e pedimos um café, e o homem do bar disse: eu só tenho um café, cachaça. E o santo diácono soltou uma palavra maior que esse púlpito, desse tamanho, que eu diria o maior palavrão que eu podia ter ouvido aquela hora da noite. E eu fiquei calado e disse a ele: irmão, o homem velho está falando muito alto. E ele discretamente não falou mais nada. Chegamos a Fortaleza, consegui tomar o avião, e daí 2 meses recebo uma linda carta dele. Aquela palavra me ajudou a trabalhar no homem espiritual, e quero dizer ao irmão que nunca mais acontecerá aqui. Que carta maravilhosa! Quero agradecer-lhe a repreensão que o irmão me deu aquela madrugada. Então eu escrevi para ele, dizendo que não tinha sido uma repreensão, foi só uma manifestação de estranheza, mas agradeci a carta dele. E não tardou, veio outra carta. Ouvi dizer que o irmão vai fazer uma viagem aqui perto da minha região, e eu faço questão de entretê-lo na nossa casa, e quero que o irmão conheça a minha família e saiba o quanto eu estou fazendo agora para Jesus. Fui lá
naquela cidade, e foi um deslumbramento o trabalho dele. Quantas vezes nós descuidamos? Então, somos crentes, mas o homem realmente carnal está dominando. Mas eu tenho aqui terceiro grupo, é o crente que quer fazer certo e lamentavelmente faz errado. E alguns têm me dito nessas viagens que começam a fazer oração e dormem antes de dizer o amém e esquecem. Por quê? Estava numa das capitais do norte, foi um trabalho de Deus, uma operação do Espírito Santo no culto, e recebi um telefonema no dia seguinte me convidando para um almoço na casa de um dos irmãos da igreja, e combinei com o pastor da igreja hospedeira e fomos almoçar. E aquele homem disse: eu só fui dormir ontem às 3 da manhã, escrevi o meu novo plano de vida com 15 pontos. E ele disse o seguinte, irmãos, que é de pasmar: eu sou um alto funcionário de uma entidade federal, eu ganho bem demais, mas até ontem eu fui um dos maiores agentes da greve lá dentro, e eu atendia comando de fora para fazer greve. Agora coloquei aqui no papel, prometendo a Deus, nunca mais farei greve. E ele disse: depois que eu escrevi isso, eu fiquei feliz. É o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Eu disse assim: pode haver muito do que se chama escravidão dos sentidos, é o psique que está doente. Não existe chama de fogo contagiante. Quarto caso, o homem dominado pelo Espírito Santo. Não é impecável, lamentavelmente não, mas é sensível ao que é errado. E eu dou aqui num excursus um pouco mais longo o paralelo entre a conversão e a plenitude, que comporta realmente um estudo maior. Então eu acredito que esse livro pode, nas mãos de Deus, servir como verdadeiro início de avivamento. Num congresso em Porto Alegre há 3 anos, especial para pastores, nós tivemos quase que a unanimidade dos pastores. Quero crer que só um não esteve presente. Foi um deslumbramento. E então este ano voltei e Deus fez coisa maior, e já estão planejando para março do ano que vem o que eles querem que seja a maior coisa. E eu me alegro, pastor Camilo, que a iniciativa foi de Guaíba, do pastor, ele que teve a ideia. Deus usou para isso, não é? Então, vamos orar. Eu quero que Zacarias ore a Deus, agradecendo Zacarias e intercedendo. Vamos orar com o pastor Zacarias. Pai bendito, nós adoramos o Teu nome nesta hora e queremos Te agradecer pela vida, pelas experiências que o pastor Davi Gomes tem tido com o Senhor. E queremos que o Teu Espírito Santo fale ao seu coração e ao coração de cada um de nós. Pai, nós queremos que o Teu Espírito, ó Deus, esteja agora trabalhando silenciosamente em nossos corações, mudando nossas atitudes, Senhor, em relação à Tua palavra, em relação a Deus, ao compromisso que fizemos contigo um dia num banco de profissão de fé. Que é, ó Pai, aqueles momentos possam ser revividos por nós agora.
E que, ó Deus, aquelas pessoas que aqui estão, que ainda não têm Jesus como seu Salvador, possam também nesta hora, Senhor, ter um encontro pessoal com Jesus. Ó Pai, nós queremos que Tu comeces, ó Deus, uma obra de reavivamento na nossa vida, a partir do nosso coração, Senhor. Queremos, ó Deus, ser instrumentos Teus, para que, ó Pai, este avivamento possa atingir mais pessoas. E nós queremos, ó Deus, que Tu realizes esta obra em nós, porque nós só podemos fazer alguma coisa para o Senhor a partir do momento que o Senhor fizer alguma coisa em nós. E nós queremos, ó Pai, nos colocar à Tua disposição. Queremos, ó Deus, agora que o Senhor nos use cada vez mais para a honra e louvor do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram agora, por favor, no capítulo 8 de Romanos, e nós vamos dar um estudozinho neste capítulo 8 de Romanos. E eu quero que Deus realmente desperte e vai despertar em cada um de nós uma verdadeira paixão por esta maravilhosa fé que nós temos. Irmãos, neste meu novo livro que está sendo agora preparado para a edição, eu digo, tem um capítulo lá sobre a graça. E eu digo que nós realmente não medimos a graça. Nós realmente não medimos a nossa salvação. Uma professora distinta, muito distinta mesmo, membro da igreja muito ativa, muito trabalhadora, uma maravilha de pessoa, me trouxe uma pergunta, e ela trouxe a pergunta pessoalmente. Ela disse: pastor, o meu cachorrinho morreu semana passada e eu estou muito triste. Mas eu comecei a pensar ultimamente que é capaz dele estar no céu. E eu olhei para ela e disse: cachorro no céu? E ela disse: ele é tão bonzinho, ele era tão bonzinho. Então salvação é ser bonzinho. Considerar, Jesus, que o teu sofrer veio inundar de paz meu coração. Pensar que pela cruz me trouxeste a vida de forma tão incompreensível para mim. Ó, quão maravilhoso me parece a grandeza do teu santo coração, o preço da minha salvação. A autora desta mensagem já está no céu. Mas que profundeza! Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo,
ou a espada. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o cântico de vitória. É impressionante como este homem coloca 7 fatores impressionantes diante de nós. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Número 1, a tribulação. Número 2, a angústia. Número 3, a perseguição. Número 4, a fome. Número 5, a nudez. Número 6, o perigo. Número 7, a espada. Que coisa! Que 10 fatores que ele encontrava ao longo do seu caminho, fustigado. Eu estava hoje, gastei a tarde lendo o livro de Atos e li estes 10 últimos capítulos do livro de Atos e fiquei a ponderar na minha leitura de hoje, naquele encontro com Paulo, com aqueles obreiros, quando ele fala da sua vocação e do seu trabalho, da sua obra, e ele ali ouvindo aquela demonstração: se o senhor for em Jerusalém, o senhor vai morrer. E ele vai a Jerusalém. E depois aquela cena do navio, daquela viagem, e eles sem comer, e eles quase naufragando. Que coisa maravilhosa. Mas ele está dizendo aqui, e diz com autoridade: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a espada de César, a perseguição do Império Romano, a fome, a nudez, o perigo. O que é que vai nos separar? 10 fatores. E ele reafirma a sua profissão de fé. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Mas ele não para aí, não. Ele acrescenta mais 10 coisas. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem as potestades, nem o poderio do Império Romano, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Que vitória! Estive com a minha esposa na semana passada num culto funerário que eu não podia deixar de ir, e quando nós contemplamos aquele corpo dentro daquele caixão, a minha esposa disse: está vivo. E eu disse a ela: está vivo. Está mais jovem do que era. E lá estava sua esposa, companheira de 48 anos, quase 49 anos. E ela disse: ele ia completar 50 anos de pastor no dia 6 de outubro. E eu disse a ela: está vivo. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade,
nem coisa outra alguma. Como é que se entende pessoas que eram ativas na igreja hoje estão mais geladas do que um cubo de gelo? Oravam, hoje não oram mais, brigam, se desaveiem. Estive numa igreja aí, se choro matasse eu já tinha morrido nessas igrejas. Estava lá o salão de televisão com um programa inconveniente e a mocidade toda lá assistindo. E quando tocou a sineta para começar o culto, que veio o zelador da igreja e desligou aquela imundícia, aquele grupo disse assim: que pena, acabou a televisão, vai começar o culto, que pena. Eu tive uma vontade de dar um puxãozinho de orelha em cada um, mas era muito jovem. E eu pensei de mim e comigo, a culpa não era tanto deles. E estava numa outra igreja e o pastor fez um aviso: nós vamos terminar o culto mais cedo, que é para ninguém perder o programa do Fantástico. Que pena. Eu não digo isso para criticar ninguém. Eu digo isso porque Deus tem abençoado esse ministério e eu só tenho que agradecer a Deus. Eu estou certo de que nem isto, nem aquilo mais me separará do amor de Deus. Mas agora eu vou ligeirinho dar aos irmãos a razão. E quero dizer aos irmãos o seguinte, que esse capítulo 8 de Romanos é o capítulo na Bíblia que mais fala na pessoa do Espírito Santo. Capítulo 8 de Romanos usa a palavra Espírito 21 vezes. Não tentem contar agora, depois contem em casa. É interessante, o capítulo 8 de Romanos, a palavra Espírito às vezes aparece em minúscula, na maioria das vezes aparece em maiúscula, porque há um problema com aqueles que traduzem, que preparam as versões da Bíblia, que é o problema. Um dos problemas é a palavra Espírito, porque há uma intimidade tão grande na palavra, no sentido do verbo da palavra, que é muito difícil realmente separar uma coisa da outra, porque o crente realmente entregue a Deus, ele se confunde com a pessoa do Espírito Santo. Um dos pastores queridos que já está no céu, ele dizia sempre: eu gosto de conversar com pessoas que têm a luz no rosto. Que palavra tão boa. Mas aquele nobre irmão se afastou da igreja, deixou o ministério, e eu tive a bênção de ir lá na cidade dele e fui visitá-lo em casa e disse: você não pode ficar fora. E graças a Deus ele voltou. Então, eu vou apenas mencionar nestes 10 ou 15 minutos que eu tenho, porque eu não gosto de ir além do tempo que eu mesmo determino. Capítulo 8, verso 2: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Verso 4: não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5: os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Verso 6: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Verso 11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verso 16: e o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Estava viajando de Miami para Key West, que eu queria visitar a casa de Hemingway lá em Key West, na Flórida, porque sempre gostei das obras de Hemingway. Era um ônibus muito grande, muito confortável e muito lotado. E eu vi aquele grupo e observei uma senhora com uma face tão tristonha que eu tive vontade de ajudá-la. E eu fiquei pedindo a Deus que eu queria ajudar aquela senhora. E cada lugar que parava para se ver cenário, ter algumas explicações daquela parte histórica da Flórida, eu ficava desejoso de, quando voltasse para o ônibus, eu sentar ao lado da senhora, mas sempre passava um na minha frente. Então eu tomei a seguinte resolução: eu vou me plantar aqui e na hora que ela entrar eu furo a fila e sento com ela, e sentei e deu certo. Aí eu sentei com ela e eu disse: I want to speak to you. Quero falar com a senhora. E ela disse: what about? Acerca de quê? Eu disse: you look sad to me. A senhora me parece que está com o rosto muito tristonho. E ela disse: estou mesmo, estou desesperada, porque eu tive um problema lá no norte com o meu marido, com a minha família, decidi sumir e vim. E quem é o senhor? Eu disse: eu sou um pastor batista missionário. Pastor? O que o senhor está me dizendo? O senhor é pastor? Eu digo: sou. Pois olha, quando eu saí de Boston no trem, sentou ao meu lado, na cabine do trem, um jovem, e ele se identificou e disse: eu sou pastor. E quando ele me disse que ele era pastor, eu digo: o senhor é pastor? Ele disse: eu sou pastor batista, I'm a Baptist pastor. E ela disse: então, eu fiquei assim, pensando, mas um pastor, o que será que o pastor podia me dizer para me ajudar? Porque ela disse: eu estava quebrada. Mas o trem andou mais depressa do que os meus pensamentos, e na primeira parada o trem parou e ele disse: eu tenho que descer que eu vou pregar aqui. E ela disse: eu fiquei sem falar com o pastor. Agora o senhor senta comigo nesse ônibus e diz que o senhor é pastor. Foi um encontro maravilhoso. Então eu disse a ela: a sua tristeza é porque a senhora não é ainda crente em nosso Senhor Jesus Cristo. E ela disse: mas eu sou católica praticante. Eu disse: mas o problema é que a senhora tem que ser crente em Jesus Cristo. Não é o credo, é a fé em Jesus Cristo. E quando a senhora aceitar Jesus Cristo, a senhora vai saber no coração que a senhora é crente. Aí ela disse: mas não pode? O senhor sabe que é crente? Eu digo: eu sou crente e sou salvo. Ela disse: mas isso é impossível. Eu digo: não, porque a Bíblia diz: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se a senhora aceitar Jesus, o Espírito Santo vai dizer à senhora que a senhora se torna filha de Deus. Ela disse: mas essa Bíblia do senhor não é Bíblia católica, não é Bíblia em inglês, está em português, está na sua língua.
Eu digo, mas eu vou arranjar uma Bíblia que é em inglês. Então eu levantei no ônibus e disse, alguém tem uma Bíblia que possa me emprestar? Tinha uma senhora velhinha lá, disse, eu tenho uma Bíblia aqui. Eu digo, a senhora me empresta. Ela emprestou a Bíblia, eu abri e dei ela para ler. Ela leu e disse, mas será que na católica é assim? Eu digo, a católica e evangélica, o Novo Testamento é igual. Ela disse, então, mas é assim? Eu digo, é assim. Se a senhora aceitar Jesus aqui nesse ônibus, vai ficar alegre. E ela disse, mas eu não vou fazer. Eu disse, quantos dias só vai ficar em Miami? Ela disse, eu ainda vou ficar alguns dias. Eu disse, eu vou ficar em Miami Beach, que eu tenho uma conferência lá, e eu estou em tal hotel, dei a ela o cartão. Se a senhora chegar à conclusão, pelo Espírito Santo, que a senhora aceitou Jesus, me mande um telegrama, para a minha alegria. Eu tenho um defeito que eu não guardo nada. Eu devia ter guardado aquele telegrama. Antes de eu sair de Miami Beach, eu recebi um telegrama lá no hotel. You are right. O senhor está certo. I am happy. Eu me sinto alegre. E o nome. Que coisa maravilhosa. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito diz que nós somos filhos de Deus. Mas observem aqui, no verso 23, até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos. Ah, que santa consolação! Então o crente tem problema? O crente geme? Impressionante. Ele diz aqui, até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. No verso 26, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Que coisa impressionante. Então o crente é fraco. Paulo está dizendo, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que nos ensina a orar. É o Espírito Santo de Deus. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. 21 vezes a presença do Espírito no capítulo 8 de Romanos, e então este cântico de vitória. Observem que é o Espírito dominando sobre a carne. É interessante esta passagem impressionante aqui de Gálatas 5, quando nós lemos esta coisa impressionante, não é? Andai em espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Gálatas 5,16, andai em espírito. E agora ele descreve tudo que a carne faz. A carne luta contra o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, veja aí, as obras da carne são essas, aí diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias. Mas a verdade é essa: andai em espírito e não cumprireis as obras da carne. Tivemos no nosso grande congresso de despertamento espiritual, no acampamento da fé, nos dias 28 e 29 de agosto. Eu espero que tenhamos um vídeo sobre aquilo. Temos, Fernando? Está aqui o vídeo? Ainda não. Se alguém tiver interesse naquele vídeo com todas as mensagens, ou nos cassetes com todas as mensagens proferidas, pode adquirir. Tivemos mensagens maravilhosas do pastor Fausto de Aguiar Vasconcelos, Joaquim Paula Rosa, a Lúcia Margarida,
irmão Ivo Saites e pastor Damir Ferreira, sobre avivamento. E então, depois do grande encontro na Capela de Pedra, quando o pastor Jeremias pregou sobre o pecado na vida e os tipos de pecado, e viemos para preparar o ambiente para a entrada do orador seguinte, um dos obreiros nobres do Brasil, nobres mesmo, estava comovido, estava quebrantado e pediu se ele podia falar uma palavra. Ele disse: eu queria 1 minuto. Eu disse: eu, pelo respeito que tenho ao irmão, no seu trabalho maravilhoso que o irmão faz, eu vou lhe dar 2 minutos. E ele chegou na frente e disse: irmãos, eu cheguei neste congresso de despertamento espiritual cheio de ódio. Eu, quando ouvi falar no congresso, eu queria vir, mas quando eu vi que tinha que pagar uma taxa de 20 mil cruzeiros pela dormida e pelas refeições, eu disse: mas eu não tenho 20 mil cruzeiros hoje e teria que dar lá antes que fechasse a inscrição, porque é limitado o número de pessoas. E eu então disse: eu não vou, mas o tesoureiro da igreja me surpreendeu e chegou e disse: pastor, eu vou viajar, quero lhe dar o salário adiantado, para eu viajar descansado. E ele disse: quando o tesoureiro me deu o cheque, eu imediatamente disse: Deus quer que eu vá no congresso. E então, houve um problema lá com uma afim da família, que me contrariou e me criou um drama tremendo, e eu fiquei naquela tristeza. Então, eu com o coração cheio de ódio, eu digo: mas eu vou lá nesse congresso, odiando. Ele disse: se eu pudesse, eu teria torcido o pescoço dela. E ele disse: mas hoje, lá na Capela de Pedra, quando eu ouvi a mensagem, Deus me tirou todo o ódio. Deus me encheu de amor por aquela senhora. Deus já me deu a vitória. Foi um testemunho que comoveu a todos nós. E nós ficamos pensando: um obreiro daquele valor e sofrer uma injúria de Satanás daquele tamanho. Mas Deus não desampara os seus, e ele teve aquela maravilhosa vitória que há de servir para todos quantos tenham esse cassete e vejam e ouçam aquela maravilhosa mensagem. Meus irmãos, esta vitória é daquele que crê. Aquele que crê em Jesus não tem que ficar preocupado com o passado, tem que começar nova vida em Cristo Jesus. Eu vejo um servo de Deus lá no Rio, que é uma testemunha maravilhosa. Era um homem que bebia, se embriagava, era um terror para a esposa, para a família, adoeceu gravemente, foi para o hospital Mário Crefe, estava dito que ele tinha câncer. Lembro-me que visitei-o lá na enfermaria e orei com ele, e ele disse: se Deus me curar, eu vou me dedicar a Deus. E dedicou mesmo, e Deus o curou. Que coisa maravilhosa! E hoje, olhando para ele, ele não me larga, onde quer que ele me encontre, ele quer agradecer a Deus e me dar um abraço, e eu fico olhando para ele, não tem nenhum sinal de que algum dia se embriagou. Deus fez a obra maravilhosa. E Deus faz na nossa vida aquilo que realmente nós, com alegria, desejamos realmente que Ele faça, porque diz lá o texto: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela própria palavra saberá. Se quiser, saberá. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas manarão do seu ventre. É maravilhoso isso. Ele dizia:
do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos tira de sermos copo para sermos fonte. Vamos, meus irmãos, gastar um momento em oração. Inclinem-se neste momento de oração. Você que esteve aqui ontem e que veio aqui no altar tomando uma decisão, você veio aqui tomando uma decisão ontem. Eu quero saber se você está cumprindo a decisão que tomou ontem. Se você está cumprindo a decisão, levante a mão. Você veio aqui na frente ontem, tivemos dezenas aqui na frente. Você veio aqui e sente que está cumprindo o que prometeu. Põe a sua mão para cima. Eu estou olhando. Deus te abençoe. Pode abaixar a mão. Você veio aqui ontem, prometeu, mas não está cumprindo. Você não está fazendo o que eu disse ontem, não está aumentando a sua vida de leitura da Bíblia, não está aumentando o seu tempo de oração, não está realmente cuidando da sua inteira vida espiritual. Se você não está cumprindo, levante a mão. Você veio ontem, mas não está cumprindo. Levante a mão. Não fique com vergonha nem desanimado. Levante a mão. Eu fui na frente, mas não estou cumprindo. Alguns vieram aqui ontem, não levantaram a mão a primeira vez nem a segunda. Que foi que houve? Será que você esqueceu do que prometeu ontem? Mas não importa, não se preocupe com isto. Nós estamos aqui para continuar. Eu quero saber aquelas senhoras cujos esposos não são ainda crentes, que vieram aqui. Levante a mão, as senhoras que estão aqui. Alguma conseguiu vitória? Levante a mão. Fique em pé onde, se você já conseguiu alguma vitória. Fique em pé, diga que eu consegui. Louvado seja Deus. Eu quero ver esse seu maridão. Ah, que simpatia. Dá um abraço nele aí. Caprichado. Pode caprichar. Não está muito caprichado, não. Que prazer ter o Senhor conosco, viu? Que vitória extraordinária. Que bom ter o Senhor conosco. Pode sentar. É uma alegria vê-lo. Depois quero lhe dar um abraço, viu? Estava na Bahia falando lá e chegou uma senhora e disse assim: o meu marido não é crente e me atrapalha a vida, ele está fazendo uma coisa de verdadeiro demônio. Eu falei: olha, a senhora vai orar pelo seu marido e Deus vai lhe fazer alguma coisa diferente. 2 noites depois ela chegou e disse assim: pastor, eu comecei a fazer o que o senhor mandou e eu já descobri que o meu marido não é tão ruim quanto parecia. Eu acho que eu também estava um pouco de demônio. Graças a Deus ela teve uma enorme vitória. Eu estou feliz que esse esposo veio hoje e eu espero que os outros venham também. Se a irmã não conseguiu trazê-lo, continue com Mateus 6,6 e Deus vai ajudá-la a ter uma grande vitória. Eu vou ter que encerrar, mas eu quero, pastor, que nós cantemos o hino das conferências, que é o 169, Mais de Cristo, né? Que eu acho um hino tão lindo. Nós vamos cantar este hino, Mais de Cristo. Vamos primeiro cantar, só cantar. Por favor, você vem dirigir. Vamos cantar sentados mesmo. 169. Vamos cantar como uma oração do nosso coração. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor eu tenho. Isso é muito bonito, esse hino. Eu gostei muito. Vamos cantar esse hino 169, sentados agora. As 2 estrofes. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo. Do seu puro e santo amor,
Esta igreja trouxe alguns exemplares do Novo Testamento que a igreja, eu entendi que ontem vocês deram às pessoas, não foi? Que a igreja quer oferecer às pessoas que realmente queiram entregar-se a Jesus Cristo e segui-lo de coração. Suponhamos que tem uma pessoa aqui que ainda não é membro de nenhuma igreja, mas veio, sentiu-se bem no nosso meio e deseja realmente entregar a sua vida, a direção da sua vida a Jesus de coração. Se você quer fazer isso, levante a mão e eu quero lhe dar esse Novo Testamento. Quantos aqui querem? Eu quero aceitar Jesus, quero ser um crente. Levante sua mão, onde estiver. Você até hoje não era crente, mas hoje você quer ser crente. Levante sua mão. Ou você já esteve na igreja, mas está afastado, mas quer voltar. Levante sua mão. Alguém? Venha cá, minha senhora, por favor. Venha cá. Eu quero lhe oferecer. A senhora é a primeira para receber. Vem cá. Pode vir. Pode sair do seu lugar. Pastor, eu quero que o pastor entregue. Me dá mais um aí. Pastor Camilo vai entregar. Deus te abençoe, rapaz, moço. Quantos anos você tem? 22. Vem cá, me dá a mão aqui. Como é seu nome? João Luiz. Jorge Luiz. Primeira vez que você vem, Jorge? Você agora não vai parar. Você vai ficar 10 anos mais moço já amanhã. Viu, Jorge? Fica com o pastor aí. O pastor ama você e eu também. Quem mais que quer? Fica aqui um minutinho só, Jorge Luiz. Quem mais que aceita Jesus? Eu quero ser um crente. Sai do seu lugar, vem aqui. Você não quer dizer que vai ser batizado amanhã, mas você quer. Vai levar o Novo Testamento para estudar, como Jorge Luiz. Mais alguém? Vem cá. Este querido marido que veio, você não quer já aceitar e ser um servo de Deus? Venha cá. A senhora oferece para trazê-lo aqui, que eu quero dar um abraço nele e dar o Novo Testamento a ele, quem sabe, né? A senhora não quer trazê-lo? Que alegria. Pastor, dá um abraço grande nesse homem. Como é o seu nome? Como é o seu nome? Edson. Senhor Edson. Que alegria. Deus te abençoe, viu? O seu nome como é que é? Que lindo. Vocês estão casados há quanto tempo? Que beleza. Amanhã eu quero ver a família, os filhos, viu? Fica um minutinho aí. Quem mais que aceita, quer o Espírito Santo na sua vida, dentro do seu coração, voluntariamente, vem aqui. Eu quero oferecer, pastor Camilo vai oferecer. Pode sair de onde está. Um menino, uma menina, seu pai é crente, sua mãe é crente, mas você não é ainda, mas hoje você quer ser. Vem aqui agora. Sai de onde está. Há mais alguém? Vou dar só mais um apelo. Mais alguém? Levante e venha rapidinho. Eu estou vendo alguém que está querendo vir, mas a perna está tremendo. Vem com ela tremendo mesmo, pode vir. Você que está ao lado, ajude ele a vir cá, para não cair no caminho. Há mais alguém? Eu dou graças a Deus por esses dois que enchem o coração de Jesus de alegria. Esse casal tão simpático, tão querido. Que bênção vê-los juntos no altar de Deus. Agora você que já é crente, mas você sabe que precisa uma vitória espiritual e sabe que o Espírito Santo é que lhe dá essa vitória e você quer esta vitória, quer este poder, vem aqui, sai de onde está, vem aqui, pode levantar e vir aqui. Você já é crente, já é membro da igreja, mas quer esta vitória, pode levantar e vir aqui. Nós vamos cantar o hino mais uma vez de pé para facilitar vocês. Levante e vem aqui e diga ao pastor, eu quero realmente esta vitória espiritual, podem vir. Eu quero que você já abrace o Jorge aí, abrace esses queridos irmãos aqui na frente. Pode sair e vir. Vamos cantar, filha, 169.